Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita. Nós estivemos estudando esse trimestre essa lição, os ataques contra a Igreja de Cristo. E agora chegamos na 13ª lição, resistindo às sutilezas de Satanás. Nós iniciamos a lição com o tema definindo o que seria sutileza, né? Desde a primeira lição. E por que seria importante estudar essa temática. E a lição de número 1 foi as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, a proposta era enxergar esses ataques contra a comunidade, a nação santa, o povo eleito. A lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Quando se banaliza a graça, então se desmerece o serviço de Cristo no processo de salvação. E a terceira lição, a sutileza da imoralidade sexual, abordando desde o aspecto pré-marital e a vida conjugal e extraconjugal. A lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio, uma cultura que se impõe e que vem se massificando em nosso meio, mas que compromete a visão tradicional conservadora de família. A lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, como concepções secularistas às vezes comprometem a visão daqueles que trabalham na esfera da fé. E a lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família, como se impõem por meio da educação, da cultura, da política, visões enviesadas que comprometem a tradição cristã e o princípio normativo de família. Então essa lição foi tremenda, a lição de número 6. A lição de número 7, a relativização da Bíblia, essa sutileza. Quando você relativiza a Bíblia, que tira dela o conceito de inspiração, de inerrância, de infalibilidade, que ela é a palavra de Deus, logo ela se torna um livro qualquer ou um livro de uma tradição religiosa, porém restrito só a um grupo e que ela não tem nenhum valor objetivo universal. A lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, como visões cessacionistas da continuidade dos dons comprometem a vivência da igreja, a experiência da igreja com a atividade do Espírito em relação aos dons na nossa contemporaneidade. A lição de número 9 traz a sutileza do movimento dos desigrejados, aqueles que não querem se congregar em uma comunidade, se opondo ao espaço, à estrutura e à liderança. E a lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã, a gestão dos bens que Deus nos dá. E a lição de número 11, a sutileza das mídias sociais, como o universo, o cyberespaço compromete a vida se não for bem administrado. Se não souber entrar e sair, como lidar com essa questão diante de tantas informações enxurradas, erotizadas, que dominam as mentes e tornam as pessoas cativas de pensamentos estranhos. E a lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística, a influência de pensamentos orientais, de filosofias e visões espirituais que afastam as pessoas da espiritualidade cristã. E hoje a lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. É possível resistir
Sim, a Bíblia diz para resistir ao diabo com fé que ele fugirá de vós. E como perceber e agir diante de tais circunstâncias? Esse é o nosso grande tema que vamos estudar. O objetivo da lição são 4, estão divididos nos 4 capítulos e eles estão bem representados nesses 4 símbolos aí. Primeiro, apresentar o comprometimento como uma vida centrada em Cristo. Veja só, essa é a primeira grande proposta, você centrada em Cristo, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia e que está assentado à destra do Pai. Precisamos nos comprometer com Ele. Segundo, conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras, o fundamento, a doutrina que vem das Escrituras, a base de tudo, o manual divino. Terceiro, mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Essa experiência contínua que a igreja não pode perder, pois não há santidade sem comprometimento com o Espírito Santo. Terceiro, ou quarto, incentivar o comprometimento com a igreja local. A vivência em comunidade, a comunhão, ela só é possível quando estamos em comunidades. Então a igreja local é o melhor ambiente para se dar, receber, ouvir, aprender, ensinar, compartilhar sentimentos, experiências com Deus e fortalecer a fé. Então, essa aí é a grande importância. A nossa leitura bíblica em classe está em Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 10, quando ele diz assim, adúlteros e adúlteras, ele está usando aqui de forma metafórica, Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quer dizer, se relacionar com o mundo e cumprir com as regras do mundo, com a cultura mundana, é um adultério, é uma infidelidade a Deus e aos seus princípios. Por isso que ele chama de adúlteros. Ele não está fazendo uma afirmação direta, objetiva na questão de adultério em relação a pessoas que estão casadas, mas pessoas que estão aliançadas com Cristo na nova aliança. Essa é a proposta de Tiago. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Quer dizer, o Espírito ele zela por nós. A palavra ciúmes é zelos, é o zelo, é o cuidado, que protege, Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. É o que Deus quer do seu povo, é a humildade, pois o soberbo ele resiste, ele não suporta o soberbo. Aí Tiago diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, que é o nosso texto áureo. Veja daqui no versículo 7. Sujeitar-se a Deus, o que indica que Deus é soberano, é Senhor, é Deus. Então ele é o padrão, é a ele que devemos nos submeter, nos sujeitar em todos os sentidos, em todos os aspectos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e não a essa cultura, não aos valores mundanos. Resistir ao diabo, porque essa é uma proposta do diabo, que o crente esteja em fidelidade na nova aliança a Deus e comungando com o mundo, e ele fugirá de vós. E para se sujeitar a Deus é preciso que haja esse processo de achegar-se. Por isso que ele diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tiago faz um apelo como um bom judeu, a tradição judaica de limpar as mãos como símbolo de purificação total. É a ideia de não toque nisso, se afaste disso, ou seja, das coisas mundanas. Ele não está usando aqui metáforas de uma tradição judaica para expressar que devemos nos afastar daquilo que não convém, daquilo que não glorifica a Deus. Senti
as vossas misérias e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Quer dizer, reconheça a sua miséria espiritual. Sinta essa miséria, que como você é carente de Deus, lamente, chore, converta o vosso riso em pranto. Não se alegre com as coisas mundanas. Se você está atrelado, sendo amigo do mundo, está adulterando com o mundo, então se afaste, que essa inimizade, isso constrói inimizade com Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Converta o vosso pranto, o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, diante de Deus, sujeitando a Deus, se humilhando a Deus, dependendo de Deus, ele está falando aqui. Humilhai-vos perante o Senhor. Essa é a maneira de humilhar-se, sentindo a miséria, lamentando, chorando, convertendo o riso em pranto e o gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Essa é a proposta para nós. Verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Quando se reconhece o senhorio do Senhor, o poderio do Senhor, a glória do Senhor, logo há uma sujeição, uma submissão consciente e necessária para o progresso. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Está em constantes ataques, conflitos constantes. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito, que é marchar para Deus, e missão para a qual foi formada. Ela foi formada com a missão, com um propósito, e ele procura desvirtuar e afastá-la desse caminho, desse propósito. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Por isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Então, Cristo é o primeiro ponto, representado pela cruz. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática. O segundo aspecto, o segundo símbolo, a Bíblia. E buscar uma vida cheia do Espírito. Aqui é o terceiro símbolo, o Espírito Santo, a pombinha, Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso na igreja local. Não é só compromisso com a igreja, é na igreja. É participando de forma ativa. A Deus toda glória. Comprometidos com uma vida centrada em Cristo. Eis o nosso grande desafio. Cristo o Salvador, Cristo o Senhor. Se há um reconhecimento que Ele é o Salvador e que Ele é o Senhor, tudo começa bem, tudo dá certo. Cristo o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Quer dizer, o tema do Evangelho, o próprio Evangelho de Paulo, é a pessoa de Cristo, é a história de Cristo, é a vida de Cristo, é a conquista de Cristo. Ele não se propôs a anunciar outra coisa a não ser o próprio Cristo. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: em nenhum outro há salvação, pelo qual há dado entre os homens, só no nome de Jesus. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Cristo será sempre o grande tema da igreja cristã, em todas as eras, em todos os tempos. As Escrituras são bem claras, não há outro Salvador fora de Jesus Cristo, não há exceções. Quando o cristão ou a igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro.
Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Quando o nosso pensamento passa a ser orientado por outras formas de pensamento, nossas ideias e valores, então nós afastamos Cristo desse objetivo, deste centro. Então precisamos estar focados no centro que é Cristo, o nosso Salvador. Assim como a igreja primitiva colocou ele no centro, fez dele o centro da sua pregação e centro de vida. Cresçamos em Cristo, que é o cabeça. Precisamos crescer nele. E ele é o nosso Senhor, Cristo Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve esquecer-se de que ele é o único Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos diz que no capítulo 8, versículo 6 da primeira carta aos Coríntios, ainda que os homens considerem que haja muitos senhores no mundo, para nós só existe um Senhor. Ainda que os homens considerem que hajam muitos deuses, para nós só existe um. Então só existe um Deus, só existe um Senhor. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele diz: há uma só fé, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança, um só Salvador. É somente um. Ele é o Senhor de tudo. Quem recebe Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É o que Paulo nos ensina na carta aos Colossenses 2 e 6. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar o seu senhorio. A Bíblia diz na carta aos Coríntios, capítulo 6, no final desse capítulo, ele diz: foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e não sois de vós mesmos. Quer dizer, ele nos compra para pertencermos a ele. Ele é Senhor, ele é soberano, ele é o nosso dono. Aí Paulo escreve a carta aos Romanos no capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo lá em grego é doulos. Doulos é escravo, aquele que vive para agradar o seu Senhor, que não tem mais vontade própria. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Quer dizer, só o Senhor pode dizer isso. Em outro momento, no capítulo 10 de Mateus, ele vai dizer assim: quem amar pai, mãe, irmão, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Só o Senhor pode dizer isso, exigir isso, de forma absoluta, plena e restrita. Jesus disse para um: vem, segue-me. Ele disse: Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. Ele deixa os mortos sepultar os mortos. Tu vem e anuncia o reino de Deus. Segue-me. Então Jesus, como Senhor, ele nos convoca para vivermos de acordo com o seu senhorio, seu domínio, seu governo. Ele é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do varão. É o que Paulo nos diz. E isso nos leva ao comprometimento com as Escrituras, porque ela é quem nos fundamenta, quem nos orienta. Esse é o capítulo 2 da lição. Essa lição é muito prática, veja só. Bíblia, a revelação de Deus. Bíblia, regra de fé e conduta. Então, o tópico 1 do capítulo 2 diz: Bíblia, revelação de Deus. De vez por outra, falsos mestres, questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade, vem surgindo, a gente vai vendo esses falsos mestres questionando se a Bíblia de fato é autoridade, se ela é inerrante, se é palavra de Deus. Que se você descredibilizar a Bíblia, não faz sentido mais servir a Deus, o cristianismo. Só seguir uma tradição religiosa. O cristianismo é muito mais que isso. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo encontra-se ultrapassada. Para alguns ela contém, mas não é. Veja só. Deixando de falar a linguagem da cultura,
contemporânea. Então a Bíblia, por não falar a linguagem da cultura contemporânea, está ultrapassada. Ela precisa ser contextualizada, atualizada. Essa é uma visão progressista. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. A Escritura é que contém um mapa para o homem, é o documento que o homem pode conhecer e ser liberto. Tudo depende das Escrituras. E quando a Bíblia torna-se um livro meramente, e não é mais a palavra de Deus para alguém, perdeu todo o sentido de fé e prática do cristianismo. Há uma necessidade de considerar as Escrituras. Por isso que a Bíblia precisa ser colocada no seu lugar. Satanás tentou Jesus usando as Escrituras. E Jesus respondeu a Satanás com as Escrituras. Veja a importância, né? A revelação de Deus ao homem, como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos amoldarmos pelas Escrituras, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Na Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser nossa regra de conduta e fé. Quando as pessoas decidem buscar orientação só pela visão secular em nome da ciência e abandonam a Bíblia, então ela perdeu a sua fé. A fé dela é uma fé parcial, logo não é uma fé original. Se não fosse a meditação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado nesta caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre elas? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero e etc. são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizada por Deus? Como saberíamos se não fosse a Bíblia? Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. A importância de fundamentar o pensamento e a vida nas Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e prática. No capítulo 3 da lição, nós temos comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós entendemos a partir do capítulo 1, que a nossa vida deve ser comprometida com Cristo Salvador, com Cristo Senhor, que é o mesmo, comprometidos com as Escrituras, reconhecendo que ela é a revelação de Deus, que ela é nosso princípio de regra, de fé, de prática, conduta, precisamos também ter comprometimento com o Espírito Santo. O Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo, não são as regras humanas, não são as tradições, mas o Espírito Santo. É Ele quem convence de pecado, de juízo, de justiça. O Espírito nos trouxe a Cristo, contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. A partir do momento que alguém é convencido do seu pecado, que o juízo de Deus cairá sobre ele, e que a justiça de Deus só pode ser plantada sobre alguém pelos méritos de Cristo, que o Espírito Santo convence, que a pessoa responde a esse chamado da graça, da salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, logo a gente percebe que a sua vida será regenerada, ele receberá um novo nascimento, e o Espírito passa a habitar nele para conduzi-lo à vontade de Deus,
e mostrar para ele como se ajustar a essa vontade, porque se depender de nós, da nossa natureza, das nossas fragilidades, não vamos conseguir nunca. Então, há uma necessidade de manter uma vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele deixa claro para nós, nos capítulos 6, 7 e 8 da carta aos Romanos, como a vida no Espírito Santo. Ele mostra o homem preso pelo pecado no capítulo 6, que recebe como recompensa somente a morte, mas que em Cristo ele se torna escravo da justiça de Deus e passa a viver em santidade pelo Espírito. No capítulo 7, como ele está liberto da lei para viver pela lei do Espírito, no capítulo 8. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos da carne. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Então, somente o Espírito nos conduz para fazer resistência à nossa natureza carnal, que guerreia contra o próprio Espírito. A vida cheia do Espírito Santo. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. O apóstolo Paulo disse, e o mesmo Deus de paz, é Ele mesmo quem faz, veja só, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. Então Deus quer santificar em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, e eles sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Aquele que vos chama é aquele que o fará. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O que chama é o que faz, é o que realiza tudo isso. É o Espírito Santo que vai realizar tudo isso em nós. Há uma obra do Espírito no interior do cristão. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Conforme 1 Pedro 1:2, fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo, conforme 1 de João 1:7, e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Essa distinção entre o puro e o impuro, só o Espírito pode nos conduzir a ver e agir para glorificar a Deus. Quando não se tem o Espírito, então toda sorte de impureza é natural, porque essa pessoa não tem a mente iluminada para perceber o que é certo, o que está nas trevas, o que está na luz. Essa capacitação diz respeito à habitação do crente para ser uma testemunha eficaz no mundo, bem como o viver vitorioso do Espírito no Espírito. Então, se nós sabemos que Cristo é o Salvador, é o Senhor, que a Escritura é a revelação de Deus, que ela é a nossa regra de fé e conduta, que precisamos viver dependente dessa obra do Espírito, com a vida cheia do Espírito, por que não se comprometer com a igreja local, a nossa comunidade, o lugar que partilhamos a fé, que cremos? Não quer dizer que a nossa salvação depende dessa igreja, a nossa salvação depende de Cristo, mas aqueles que estão em Cristo estão no seu corpo, e o seu corpo está onde? Onde está a nossa comunidade? Toda a comunidade é uma expressão micro da grande igreja, que é uma só, que está no mundo todo espalhada. Então precisamos nos comprometer na igreja local. É importante a igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar, sem igual. Fica sempre em destaque. A igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva, a ideia de corpo, um organismo vivo, funcionando, onde todos os membros têm funções distintas, específicas, necessárias e ao mesmo tempo compartilhadas.
Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, se amputar o dedo, ele perde a utilidade. Cortar uma orelha, perde a utilidade. Amputar uma mão, perde a utilidade. Amputar uma perna, ela perde a utilidade, a que saiu do corpo. Só o que está ligado ao corpo é quem está vivo, que está servindo. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera como o corpo de Cristo. Os desigrejados que defendem que tem que viver sem instituição. O problema não é a instituição em si, é a comunidade, que viver deslocado, isolado, não define o que seria a convivência, a comunhão que é exigida da igreja. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual, uma sutileza dos últimos dias. O lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo, uma estrutura física. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica, onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito de aglomerado, de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Não. Ela é um corpo consciente, assim como o corpo tem cabeça e ele tem cérebro, e esse cérebro tem razão para determinar e saber onde deve estar esse corpo. Do mesmo jeito a igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer, conforme 1 Coríntios 12, 27. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função no corpo de Cristo. Volta para a comunhão enquanto é tempo. Por isso que essa lição ela é importante, é uma lição simples, mas objetiva em relação à proposta para vencer as sutilezas do diabo. Essa sutileza de querer tirar Cristo do centro, essa sutileza de querer arrancar as escrituras da igreja, essa sutileza de querer afastar o cristão de uma vida cheia do Espírito Santo, a sutileza de afastá-lo dessa comunidade do corpo de Cristo. Precisamos estar alerta e perceber que a igreja é diferente, o povo de Deus é diferente. E aqui chegamos ao final de mais um trimestre e o final de mais uma lição, e o nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário, reconhecendo o senhorio de Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo a centralidade das Escrituras como revelação e doutrina, fundamentos de regra e fé e prática, reconhecendo a necessidade de vestir do Espírito Santo, reconhecendo que somos parte do corpo de Cristo e precisamos atuar na igreja local. Isso são maneiras poderosíssimas de resistir às sutilezas de Satanás. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e auxiliador da igreja. E aqui nós finalizamos, agradecemos a sua companhia, esperamos que você tire proveito de cada aula e no próximo trimestre estaremos estudando o livro do profeta Ezequiel. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.